Olá, olá, minhas queridas amigas, meus queridos amigos, votos de paz, de bem, que Jesus e os benfeitores da espiritualidade possam nos abençoar e se manter entre nós. É sempre com muita alegria que me dirijo a cada um de vocês, ouvintes, internautas da Web Rádio Fraternidade, esperando que nossas falas possam trazer esperança, conforto, alegria para os vossos dias, dando sequência ao nosso programa Ao Encontro de Jesus. Eu hoje quero continuar falando dos princípios espíritas, fazendo uma ponte com o Evangelho de Jesus. Extraí, para tanto, um verso da primeira carta de Pedro, no capítulo 4, versículo 8, quando Pedro assim nos diz: o amor cobre a multidão dos pecados. Se nós pararmos para pensar, nossa vida é um grande compromisso de amor. Nós estamos no mundo para fazer curvas de ternura para com as outras pessoas, para sermos os amigos daqueles que sofrem e para ressignificar os nossos passos, antigos débitos, antigos equívocos, à luz desse sol chamado amor. Se pararmos para refletir, nos dois programas passados nós falamos no primeiro de livre-arbítrio, porque nós temos liberdade para escolher os caminhos, as atitudes que tomaremos perante a vida. Só que o nosso livre-arbítrio gera consequências. Eis a lei de causa e efeito. Pois se eu escolho os caminhos do bem, praticando boas ações, eu vou colher de acordo com aquilo que eu plantei. Por outro lado, se eu semeio mal, se eu sou uma pessoa que vou deixando más pegadas pelo caminho, a vida tende a me ofertar de acordo com aquilo que eu fiz para com as pessoas, os gestos desatinados, os maus comportamentos. Me recordo que, inclusive, na semana passada, eu disse que a lei de causa e efeito não se assemelha ao karma dos hindus, porque, para os hindus, o karma é uma simples lei de ação e reação, como se fosse a lei de Talião. Olho por olho, dente por dente. Nós, os espíritas que amamos Jesus, nós sabemos que antes que as sentenças que nós lavramos contra nós mesmos venham nos cobrar os nossos delitos, os nossos débitos, a misericórdia de Deus, dizendo que se nos encontrar trabalhando no bem, amando, socorrendo as pessoas, essas sentenças podem ser sobrestadas e as colheitas dos nossos equívocos podem ser minorados. Qual o elemento? De que forma nós podemos afastar de nós os males, as consequências dos nossos atos tresloucados? Amando tanto quanto nos seja possível, fazendo o bem à medida das nossas possibilidades. Esse é o segredo de estar no mundo, cada vez mais buscando o nosso equilíbrio, a nossa serenidade e afastando eventuais consequências dos nossos erros desta vida e de outras vidas. Daí, o apóstolo Pedro deixar para nós esse verso memorável: o amor cobre a multidão dos pecados. Vamos analisar quem comete os pecados, os desatinos, as atitudes em desacordo com a lei de Deus, nós. Mas nós costumamos, ao longo dos tempos, entender que se há um pecado, precisa haver uma punição. Mas a pedagogia do amor de Deus é diferente. E olha o que nos diz o apóstolo Pedro: o amor cobre, o amor transforma, o amor suaviza, o amor afasta. Então, se existe o pecado, não precisa necessariamente haver uma punição, porque o amor dá uma nova diretriz, suaviza a consequência e às vezes até afasta. Fica o convite para cada um de nós, que cada dia das nossas vidas seja uma página que nós escrevemos no grande livro da nossa vida. Que cada oportunidade seja uma oportunidade de exercitar o perdão, a compreensão, o diálogo fraterno. Que nós não percamos uma oportunidade de fazer o bem, seja através de uma palavra, de uma atitude, de uma oração que nós podemos entoar em favor de uma outra pessoa. Eu quero lhes narrar uma história.
Essa história é biográfica, é real. Dona Aparecida Conceição Ferreira, avó Cida ou Dona Cida. Ela era uma enfermeira da cidade de Uberaba. Em verdade, ela nasceu em São Paulo, em Igarapava, mas transferiu-se com sua família para a cidade de Uberaba e começou a trabalhar como técnica de enfermagem no hospital de Uberaba. E ela trabalhava com pacientes daqueles mais difíceis, porque naquela década de 50, 60, haviam os portadores do pênfigo foliáceo, conhecido popularmente por fogo selvagem. Por que esse nome? O pênfigo é uma doença a nível epidérmica que forma bolhas. E essas bolhas, quando estouram, sai um líquido que vai queimando. Então é uma sensação desagradabilíssima. A pessoa sente muitas dores, sente queimação. E essa doença ela é contagiosa. E a avó Cida tomava conta de 12 doentes na Casa de Misericórdia de Uberaba. Mas por contingências econômicas que existiam naquela época e existem ainda hoje, o hospital resolve fechar aquela ala. E 12 pacientes precisavam ser transferidos do hospital. E ela então pensou, mas quem vai cuidar deles? Eu, como enfermeira, tenho um dever para com eles. Ela faz algo impensável. Ela leva os 12 doentes para casa. Ela tinha um marido, tinha uma família numerosa. Eis que os familiares se colocaram de frente à porta e disseram: você vai entrar na nossa casa com esses doentes? Você tem uma escolha a fazer, diziam os filhos, ou eles ou nós. E narram os biógrafos que a avó Cida, eu fico com eles. Você, meu marido, eu já te doei os meus melhores dias e vocês, meus filhos, já estão criados. Agora eles precisam de mim. Os doentes foram para dentro da casa dela. E é bem verdade que nem marido nem filhos saíram. Ela começou a tratar dos doentes. Mas a verdade é que ela tinha um sonho. Ela queria abrir um hospital para cuidar dos portadores do pênfigo foliáceo. Começou a pedir dinheiro, inclusive viajava para outros estados para pedir. Chegou a ser presa na cidade de São Paulo, quando viajou para falar com pessoas mais abastadas e estando debaixo do viaduto do chá, ela foi presa, confundida com uma mendiga, alguém que estava pedindo dinheiro para outros fins, mas era uma alma muito nobre. Conheceu Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico, que apiedou-se daquela alma e, sobretudo, se aproximou com o intuito de ajudá-la. Afinal de contas, onde está o nosso próximo? Está Jesus. Onde se encontra o amor, eis a nossa oportunidade de redenção. Daquelas ajudas, ela foi se tornando espírita. Chico a aconselhou a abrir um centro espírita, que ele sugeriu tivesse o nome de Deus e Caridade. Viu nela grandes possibilidades mediúnicas, sugerindo-a que aplicasse o passe, porque em aplicando o passe ela poderia doar de fluidos que seriam consorciados com os fluidos da espiritualidade em favor dos doentes. E ela consegue, depois de algum tempo, abrir o hospital, onde não só os portadores do pênfigo, aqueles 12 iniciais, mas outros, e também outros doentes foram se juntando. E depois do Hospital do Pênfigo, virou o Lar de Caridade. A avó Cida, Aparecida Conceição Ferreira, tornou-se uma dama da caridade. E há uma conversa que não está registrada em livros, mas se tornou muito comum nos centros espíritas de Uberaba e até mesmo ao redor do Brasil, que Chico teria confidenciado para ela que, em uma vida passada, quando fazia parte da Inquisição espanhola, para contextualizar para vocês, a Inquisição foi um período muito difícil, onde a Igreja tornou-se um tribunal. E esse tribunal julgava as pessoas, expoliava os bens daqueles considerados os hereges. Então muitas pessoas morreram, ciganos, homossexuais, judeus, muçulmanos. Nós sabemos que foi um processo de perseguição religiosa,
também um processo de expoliação econômica, porque antes da igreja julgar, ela tomava todos os bens para enriquecer a igreja. E Chico dizia, Vocida, lá na Espanha, você era aquela que expoliava, que mandava as pessoas para a fogueira, que era uma perseguidora inclemente. Agora, aqui no Brasil, há o amor, dona Cida. O amor é um elemento vivificador. O amor nos liga ao Pai. Muitos poderiam achar que você merecia também a fogueira, também a dificuldade mais inclemente, mas Deus te deu a oportunidade de devolver pelo amor. E é o seu amor aos doentes, os doentes do pênfigo foliáceo, que poucas pessoas querem lidar com ele, que vem te libertando. Dedique-se, minha irmã, dizia Chico à Vocida, dedique-se a ser uma pessoa cada vez melhor. E daquela amizade que Chico insistia em cultivar, eis que dona Cida termina o seu périplo de amor. Não precisou colher uma dificuldade orgânica, não precisou colher consequências mais deletérias dos seus débitos adquiridos na Inquisição, mas suavizou todas as suas dificuldades pelo amor, pelo socorro ao seu semelhante. Chico Xavier desencarnou em 2002. Aparecida Conceição Ferreira desencarnou em 2009, não sem antes receber uma homenagem do nosso Divaldo Pereira Franco, que, sabendo da sua desencarnação, disse assim: eis que retorna ao zimbório celeste uma grande estrela que está sendo recebida pelo próprio Chico, que junto de outros que ela cuidou, que ela amou, de parentes que estavam na espiritualidade, retorna aquela que dos dias da Espanha vai para o Brasil e, após redimida pelo amor, retorna à vida verdadeira, os palcos da espiritualidade. Esse é o trajeto de cada um de nós. Quem nós fomos antes, não importa. O que já passou, ficou no passado. Importa o que nós seremos hoje. Hoje é o nosso melhor momento de sorrir. Hoje é o nosso melhor momento de abraçar. Agora, a nossa oportunidade de amar, de servir no bem, porque ainda hoje o amor cobre a multidão dos pecados. Vamos orar. Oh, Jesus, como é bom estar contigo. Como é bom termos a doutrina espírita secundando os nossos passos. Como é bom, Jesus, saber das nossas possibilidades de resgatar os débitos que contraímos às mancheias pelas possibilidades do amor sem limites. Vem estar com cada um de nós. Vem abençoar os ouvintes e internautas da Web Rádio Fraternidade. Vem abençoar os nossos familiares, o nosso mundo ainda envolto em guerras, o nosso Brasil que tanto carece de Ti. Ensina-nos a amar, ensina-nos a servir e a seguir em frente, pois nós sabemos que o amor que Tu nos ensinastes é o amor que cobre a multidão dos nossos débitos. Muito obrigado por tudo, Jesus. Permaneça conosco por mais essa semana. Que assim seja. Meus amigos, um beijo grande e até semana que vem. Tchau, tchau.